Olá, estamos ao vivo com o programa Escolha Ser Você. Seja muito bem-vinda, bem-vinda mesmo. Aqui nós refletimos sobre como fazer escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria, para que você, líder cristã, saiba ser a mulher que Deus te criou para ser. Bem-vinda, bem-vinda para você que está assistindo pelo Instagram, bem-vinda a você que está assistindo pelo YouTube. Já aproveita e compartilha essa aula com alguém, tá bom? Porque nós vamos falar aqui sobre como traçar metas neurologicamente corretas, né? Para 2023, metas que vão sair do papel. Para você que não me conhece, eu sou Franciane Costa e aqui no Escolhas eu direciono líderes cristãos a fazerem escolhas através dos princípios bíblicos de sabedoria. Nós só falamos aqui em espiritualidade e emoções, tá bom? E o tema de hoje da nossa série de lives desta semana é sobre planos para 2023, né? Esse é um assunto que merece a nossa atenção, porque afinal de contas 2023 só está começando, tá bom? Só está começando. E aproveita, me conta aqui nos comentários se você já fez os seus planos para 2023, se você já tirou esses planos, pelo menos um deles que seja do papel, me fala aí, eu quero saber como é que tá a sua vida. Eu ontem falei para vocês, né, que menos de 8% dos brasileiros, né, vamos falar aqui das mulheres, das brasileiras cumprem as metas quando chega no final do ano. E aí eu recebi algumas perguntas tipo, como melhorar isso? E eu imagino que essa também seja a sua dúvida, que essa também seja a sua questão, né? Como é que eu posso melhorar? E aí, para quem me mandou a pergunta de como é que eu posso melhorar, eu disse, olha, a pergunta correta não é como eu posso melhorar, mas como eu posso resolver. A gente não está aqui de segunda a sexta para dar uma melhoradinha, não, na sua vida, tá bom? A gente está aqui para realmente resolver e você encontrar a forma correta de ser a mulher que Deus te criou para ser, de se posicionar em Deus e principalmente de viver todos os planos que estão no coração de Deus para a tua vida. Então, como resolver? É o que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto para você resolver é com organização. Gente, as pessoas, elas pensam muitas vezes, elas erram porque elas pensam, eu errei porque eu não sei fazer, e não é verdade. Nós sabemos fazer o que nós não sabemos fazer. Deus nos capacita para fazer. Inclusive, deixei um post para você sobre pensamentos limitantes que atrapalham a sua liderança, que impedem você de viver realmente o que Deus tem para você. Então, o primeiro ponto para 2023, para os teus planos saírem dos papéis, organização. E organização não precisa ser chato, organização não precisa ser algo que você demanda muito esforço, não. Para pensar, poxa, muita gente não consegue tirar os planos, as metas, os sonhos do papel porque erram muito na falta de organização. E não necessariamente porque elas não sabem fazer, entende? Então fica já essa reflexão para você. E aí vem um outro ponto, ok, eu tenho que ter organização, mas como eu vou me organizar? E é isso que a gente vai falar, gente, durante todo o ano de 2023 aqui no Escolhas. A nossa proposta é que você realmente entenda. Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Uma mulher original e não uma cópia. E para isso você vai ter que se organizar espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, na sua profissão, em todas as áreas. Então, como você pode se organizar na questão das metas? Criando um plano, um cronograma, uma rotina que seja assertiva. Não é só escrever um monte de coisa. Para pensar, tudo que não é visto não é lembrado. Se eu, por exemplo, não tivesse feito a minha organização aqui, de tudo que eu tenho que falar,
eu ia me atrapalhar, porque como é que eu vou saber, como é que eu vou lembrar de tudo se a minha cabeça não é uma máquina? Então, o que não é visto não é lembrado. Não adianta só escrever planos e metas no papel. Você também tem que ter isso claro, isso assim na sua frente, para você estar lendo, para você estar revisitando. Pasmem, tá bom? Mas um dos principais motivos para as suas metas não saírem do papel, para que os seus sonhos não se transformem em realidade, para que os seus objetivos não sejam cumpridos, é o esquecimento. As pessoas se sentem frustradas e pensam que elas não são capazes, quando na verdade elas são capazes, mas o fato de elas não estarem revisitando a lista delas é o que faz com que elas simplesmente deixem de viver aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Então já falamos aqui que a organização é importante. Como organizar? Agora vem um outro ponto muito importante. Ok, eu tenho que me organizar, mas por onde eu vou começar? Então papel e caneta na mão, porque agora você vai entrar em ação, tá bom? Como é que você vai organizar? Não adianta só encher o coração de esperança, porque um novo ano chegou e com esse novo ano eu tenho a oportunidade da parte de Deus de renovar a minha vida e construir uma linda história. Isso é uma grande verdade. Essa é uma escolha que Deus dá para cada um de nós, para cada uma de nós. Só que eu tenho que entender que é mais do que fazer promessas e estabelecer metas. Eu tenho que ter na minha mente a exatidão de por onde eu vou começar. Por onde eu vou começar. Não é só entender que é um novo ano. Isso é uma maravilha, tem que ser grata. Mas por onde eu vou começar? Primeira coisa básica, que você até já sabe. Estabelecer o que você quer fazer. E aqui é diferente, porque muita gente escreve no papel. Escrever é muito fácil. Eu posso escrever uma lista de 1000 desejos. Só que nós falamos ontem que desejo é diferente de planos. Então, estabelecer o que você quer fazer. Uma vez que você escreveu a sua lista com 1000 desejos, você tem que parar e olhar, ok, mas o que eu quero fazer como prioridade neste ano de 2023, ainda em janeiro. Hoje é dia 11? Hoje é dia 10. Né? Hoje é dia 10. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer... É 10 mesmo, né, gente? Eu tô olhando com o calendário sem os óculos. O que eu quero fazer? Aí você vai ter que estabelecer. Você colocou lá 1000 planos, ok. Mas o que eu quero fazer como prioridade? Eu quero começar, por exemplo, uma atividade física. Eu quero fazer em 2023 um curso de inglês, mas isso é prioridade mesmo para mim. Eu acho que nesse ano de 2023 eu quero fazer uma transição de carreira. O eu acho não funciona, entende? Para você se organizar, para você realmente começar, você tem que saber o que você vai priorizar. Então, depois que escreveu tudo, a forma de começar é estabelecendo as suas prioridades. Porque se não for prioridade, você vai parar no meio do caminho e aí você vai se frustrar. Agora, se for prioridade, aí você realmente vai fazer. Em 2023 eu quero abrir um negócio, eu quero ser agora uma mulher empreendedora, eu quero me tornar empresária. É isso que eu quero mesmo? Como é que eu vou conseguir isso? Então você tem que saber por onde começar. De repente a tua meta para 2022 e 2023 seja se socializar mais. Eu vejo muitas mulheres cristãs que não se socializam, que só vivem dentro da igreja, mas que não tem um ambiente fora da igreja, que às vezes não saem com as amigas, nem que seja uma vez por ano, né? Sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 45 dias, para socializar, né? E tem que socializar. Então, primeiro, o que você quer fazer, Dani? O que você quer fazer, Aide? Então, me conta, até para que eu possa ajudar você. Uma vez que você traçou a tua lista com 1000 desejos, você vai ver dessa lista, desses 1000 desejos, o que de fato é prioridade para você. E é pela prioridade que você vai começar. Mas aí tem uma questão. Tá lá no papel, tudo anotado. E aí a gente tem uma dificuldade, né? Vamos ser realistas. Como você vai tirar do papel essas metas?
Eu já sei que eu escrevi uma lista de 1000 desejos. Eu já sei que eu tenho que me organizar. Agora, como eu vou me organizar, eu também já sei. Eu vou estabelecer as minhas prioridades. Tudo bem. Agora, como eu vou tirar do papel na prática? E é isso que a gente vai ver aqui também, tá bom? O problema é que há muita dificuldade, talvez você enfrente essa dificuldade, de tirar do papel realmente a tua lista de desejos, as tuas prioridades e colocá-las em prática. Colocar cada uma delas mesmo em prática. E, gente, isso é tão verdade que menos de 12 a 8% da população mundial consegue tirar do papel a lista de planos, metas, sonhos e desejos. E chega no final do ano, de 100 pessoas que fizeram a lista dos sonhos, a resolução do ano novo, gente, é uma média de 8 a 12 pessoas, se a gente for calcular em 100, 8 a 12 pessoas apenas que conseguem. Então é uma lista muito pequena na sua totalidade. E por que que isso acontece? Porque na hora de tirar do papel, na hora de transformar isso em realidade, talvez você não soube qual o caminho seguir para transformar de fato os teus sonhos, os teus planos, os teus objetivos em realidade. Em realidade. E por que que eu não consegui? Porque será que é porque eu não sou capaz? Será que é porque Deus não me abençoa? Será que é porque eu sou burra? Não, não é por isso. Você é capaz, Deus te abençoa e você é inteligente. Se você não se acha inteligente, inteligência é uma habilidade, telinha, que pode ser desenvolvida. Sabe por quê? De verdade que a maioria das nossas listas de planos, sonhos, metas e objetivos não saem do papel? Por falta de planejamento. Olha, deixa eu te falar, nós temos por cultura, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de planejamento na nossa rotina. Não é comum. Então é importante você se pontuar já no início aqui. A gente está começando e você entender. Não temos a cultura de planejamento. Então, se eu escrevo no papel uma lista com 1000 desejos, mas dentro dessa lista eu não me organizo para realmente ver quais são as minhas prioridades. E dentro das minhas prioridades eu também não paro para pensar, puxa, qual é a hierarquia dessas prioridades? O que de verdade vem primeiro? Se eu não faço isso, eu não tenho planejamento. E aí é muito difícil as minhas metas saírem realmente do papel. E você tem que entender, é uma cultura nossa do brasileiro. Mas isso não significa que nós não possamos mudar, porque Deus quer nos transformar. Deus quer nos abençoar. Deus tem prazer em nos ver prosperar de acordo com os princípios bíblicos estabelecidos nesta palavra. São princípios bíblicos de sabedoria que de verdade mudam a nossa vida. Não é só achismo, não é só fazer lista no papel. Não é, gente. Tem que realmente parar e colocar diante de Deus. Querida Esther Couto, essa é a verdade. Então aí, se eu não tenho planejamento, como eu vou tirar do papel? E aí é injusto, sabe? A gente chegar no final do ano e dizer: Deus não me abençoou. Isso não aconteceu porque Deus não quis. Não, gente, será mesmo que Deus não quis? Ou será que eu não fiz a minha parte? Porque a Bíblia que eu leio diz que da parte de Deus, todas as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais. Mas eu vou ter que atrair essas bênçãos. Eu vou ter que extrair essas bênçãos que já estão preparadas para mim. Mas sem planejamento não funciona. E eu vou te provar na palavra. Jesus diz que quando você vai construir uma torre, você tem que planejar para você ver qual é a quantidade de material que você vai precisar, para você traçar e estabelecer ali os planos e metas para você construir essa torre, porque caso contrário ele diz que você não só não vai conseguir construir a torre, como no final ainda vão zombar de você. E sabe qual é o problema maior? Não é só zombarem da gente. É que zombam da gente, mas zombam também do Evangelho.
Zombam também do nome que a gente carrega, porque nós carregamos o nome de Deus na nossa vida, não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado com o planejamento. O brasileiro não tem a cultura do planejamento, mas você pode ter. Você pode fazer isso de forma simples, prática e funcional. Não precisa ser um peso, pode ser suave, pode ser leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Quando está pesado demais é quando nós não estamos trocando com ele, não estamos fazendo a nossa parte. E aí um segundo ponto importantíssimo para que a tua lista de desejos, de sonhos, de planejamento saia do papel é você ter persistência. Gente, as pesquisas mostram que o baixo índice de cumprimento de lista, de planejamento, de sonhos em qualquer área, não só nas resoluções do início do ano, não. Mas muitas pessoas, elas possuem o hábito de desistir. Muita gente começa algo e não termina. Eu já fui assim, você já pode ter sido assim, ou você pode ainda ser assim, mas para sempre para pensar, não só nas tuas resoluções de início de ano, mas para pensar em tudo, planejamento, isso mesmo, Dani, planejamento, persistência, porque não é fácil a gente, às vezes nem tudo vai ser fácil na vida, na verdade muita coisa não é fácil. Então quando fica difícil demais, o que eu quero fazer? Eu quero desistir. Então muitas pessoas não têm o bom hábito de serem o que a Bíblia chama de perseverança. Nós temos que ser perseverantes. E aí, se eu desisto fácil, eu não vou ver as minhas metas, eu não vou ver os meus planos, eu não vou ver os sonhos de Deus se cumprindo na minha vida. Porque Deus faz a parte dele, mas a minha parte eu tenho que fazer. Então é muito comum as pessoas possuírem o mau hábito de desistir das metas traçadas, dos planos que foram estabelecidos, dos objetivos que elas querem alcançar. E sabe quando isso acontece? Na maioria das vezes, na vida de muitas pessoas, quando o primeiro obstáculo surge. O primeiro obstáculo surge, é muito difícil, eu acho que não é pra mim não. Quer saber? Eu vou desistir, acho que Deus não tem isso pra mim não. Deus não tem não, e aí eu fico colocando nas costas de Deus a minha preguiça. Eu fico colocando nas costas de Deus a minha procrastinação. Eu fico colocando nas costas de Deus a minha falta de perseverança. Eu acho que se eu tivesse alguém para me ajudar, mas como eu não tenho, eu não vou fazer. E aí lá em Provérbios, se não me falha a memória, Provérbios 6, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela não tem patrão, ela não tem chefe, ela não tem líder sobre ela, mas ela ajunta comida e estoca para o verão. Então nós não fazemos, não é porque nós não temos um líder sobre nós. Claro que ter um líder ajuda, é uma bênção a gente caminhar com alguém, porque a formiga não tem líder, mas ela não caminha sozinha, ela caminha em bando. É importante a gente entender a necessidade de caminharmos com alguém. E com alguém, gente, que já tenha caminhado mais do que a gente. Com alguém que já tenha chegado onde a gente quer chegar. Não por interesse, mas por sabedoria. Como a própria palavra nos instrui no livro de Provérbios. Então, planejamento e persistência ou perseverança é muito, 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 eu diria que é fundamental para você viver os teus planos, metas, objetivos, sonhos em 2023, mas é fundamental em todas as áreas da tua vida. E aqui eu quero te falar algo, a gente trabalha com a verdade, né? Mudar de hábito, trocar um hábito ruim por um hábito bom, eu quero te falar, demanda responsabilidade e comprometimento. Porque não é assim, hoje eu vou fazer e aí amanhã eu já vou estar acostumada e eu já vou fazer também. Não é assim que funciona. Agora, eu também tenho que entender, estou mudando esse hábito aqui. Vou mudar esse hábito por esse outro hábito. Nossa, que maravilha. Aí eu faço um dia, faço 2, faço 3, faço 4, no 5º dia, quase sempre é no 3º dia. Quando a gente começa a mudar um hábito, no 3º dia a gente quer dar uma jacada. E isso é normal, entre aspas. A Bíblia fala que no 3º dia a dor é maior. Foi no 3º dia que os filhos de Jacó conseguiram matar
todos os homens ali por conta da irmã, né, de Diná, que havia sido deflorado. Então o terceiro dia é o dia, às vezes, um dos dias, às vezes, mais difíceis. E aí eu não faço o que eu tinha que fazer. Eu continuo com aquele hábito ruim. E aí a maioria das pessoas, como é mais fácil desistir, quer saber? Eu fico me culpando, eu fico me martirizando, eu fico murmurando, eu fico reclamando. E aí sabe o que acontece? Se culpar só faz você fracassar. Se culpar não entra no que nós falamos anteriormente, que é a persistência. Se culpar não resolve. O que você merece fazer por você? Poxa, eu estou num processo mudando de hábito, mudando de um hábito ruim para um hábito bom. Eu errei, mas eu me permito, eu vou me perdoar. Eu sou capaz de me perdoar. Jesus disse que ele me perdoou e que eu também tenho que perdoar os outros. Se eu tenho que perdoar os outros, eu também tenho que aprender a me perdoar. E aí, quando você entende que você é gente, que você tem a sua humanidade, que mudança de hábito é um processo, que cumprir metas, planos, sonhos também é um processo, e você se perdoa, aí você está pronta para seguir de novo. Porque eu quero te dizer algo, deslizes, sim, sempre vão acontecer no meio do caminho. Eu lamento te dar essa notícia, mas ela é verdadeira. E por que eu tenho que te dar essa notícia? Porque muita gente chega nas redes sociais para falar de um mundo de ilusão. Mas a Bíblia que eu leio, essa aqui não fala de ilusão. Fala que eu tenho que ter esperança, mas esperança não é a mesma coisa que ilusão. Então eu quero te dizer que sim, a gente tem deslizes no meio do caminho, a gente tropeça, sabe? Até a conquista do nosso objetivo, o processo às vezes é árduo, sim. Nem tudo vai ser flores, nem tudo vai ser um mar de rosas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Dentro desse planejamento, dentro dessa perseverança, dentro dessa persistência, eu quero te dizer que você pode construir pequenas escolhas diárias. Pequenas escolhas diárias. Eu falo sempre para as minhas alunas, pequenas escolhas podem produzir grandes resultados. E nesse caso de você viver os teus sonhos, as tuas metas, os teus planos para 2023, pequenas escolhas diárias vão fazer muita diferença. Experimenta criar uma rotina, por mais simples que seja, para o teu dia a dia. Será que você tem uma rotina? Será que você tem um cronograma? E quando eu falo de você ter uma rotina e você ter um cronograma, eu não falo para você ter uma vida chata, ter uma vida engessada, não. Mas com pequenas escolhas diárias ali, onde você possa todos os dias olhar e falar, puxa vida, isso aqui que eu escrevi para esse dia, ele tem a ver, isso aqui tem a ver com o plano que eu tenho, com o plano que eu tracei para 2023, isso aqui tem a ver com o sonho que eu tenho, que eu estou orando para Deus realizar. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, eu sempre traço aqui o meu dia, né? Então eu coloco sempre assim, a minha prioridade sempre eu coloco aqui, né? Sempre é minha prioridade, eu coloco aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Isso vai dar para vocês verem, né? Mas aqui sempre tem oração, por exemplo. Aí eu coloco aqui oração, provérbios, porque eu gosto de ler provérbios todos os dias. Agora, nesse momento, nesse mês de janeiro, eu também estou meditando no livro de Gênesis. Aí eu coloco a minha devocional. Aí eu coloco as atividades que eu tenho que fazer. No Escolhas, por exemplo, eu coloco que eu vou fazer um post no feed ou uma live, nos stories. Eu não sou muito de estar nos stories, aparecer assim toda hora, filmar minha vida o tempo inteiro. Não acho que seja tão edificante. Quando eu acho que eu coloco, entende? Mas eu vou traçando aqui. No YouTube o que vai entrar, porque eu tenho um canal no YouTube, a gente está alimentando esse canal diariamente. Telegram, que para mim é uma prioridade, eu gravar um áudio, todos os dias eu deixo um áudio ali no Telegram. Hoje eu acho que é o nosso áudio de número 100, inclusive, gente. 100 dias gravando áudio, só falando de espiritualidade e emoções. Para você entrar no canal do Telegram, é gratuito, é só você ir no link da minha bio quando acabar essa live e clicar ali naquela bolinha azul e você vai participar e você vai inclusive ter acesso aos áudios anteriores. Então isso para mim é prioridade. Mas o que isso tem a ver com os teus planos? O que isso tem a ver, por exemplo, com a tua meta para 2023? Esse ano de 2023 eu estabeleci que eu quero que seja um ano de muito crescimento na minha vida espiritual e emocional. Então fazer tudo isso tem tudo a ver
com os meus planos, com as minhas metas, com os sonhos e com os objetivos que eu quero alcançar. Porque quando eu posto um áudio lá no Telegram, antes eu meditei naquela palavra. Então isso tem a ver com o meu crescimento espiritual. Por outro lado, também tenho o objetivo de doar daquilo que Deus tem me dado, do conhecimento que Deus tem me dado, do conhecimento que eu também tenho buscado, porque eu estudo muito. Então ali eu estou, na verdade, cumprindo vários objetivos dentro da minha meta para 2023. Quando eu estou orando, eu estou falando para Deus os anseios do meu coração, mas eu também estou ouvindo o que Ele tem para mim. Quando eu estou lendo Provérbios, eu acredito que eu cresço todo dia 1% em conhecimento e sabedoria. Quando eu leio Provérbios, entende? Aí eu tenho uma meta, eu coloco aqui o WhatsApp, aí eu coloco no WhatsApp, né? Grupo das discípulas, eu coloco grupo 1, grupo 2, nós temos 4 grupos, né? Então eu tenho um grupo com as mulheres que são mais atuantes, aí eu tenho um grupo com as mulheres mais novas que eu falo que chegaram mais recente. Aí eu tenho 2 grupos de casais, e tá todos os discípulos ali. Então a gente vai colocando ali as metas, de colocar mensagens. Então tudo isso faz parte do meu crescimento. Aí eu coloco as metas, por exemplo, quais são as aulas dos cursos que eu vou fazer naquele dia. Hoje, por exemplo, eu caminho ouvindo, eu não ouço a primeira vez, eu reouço, sabe? Eu revisito aulas que para mim são importantes na hora que eu tô fazendo a minha caminhada, então na hora que eu tô no HIIT. Para mim é importante, então tudo isso faz parte. Eu otimizo o meu tempo, porque, gente, tempo é o nosso maior ativo. Tem gente que fala assim, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é dinheiro para quem tem dinheiro. Sabe o que é tempo de verdade? Tempo é vida. Tempo é vida. Perder tempo é perder vida. E eu sou muito criteriosa com essa questão de perder tempo, sabe? Então eu traço as metas, o tempo que eu vou estudar, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A Dani sabe, a Dani tá batendo palma, porque a Dani caminha comigo já há quase 4 anos, né? Vamos completar 4 anos, né, Dani? Agora em 2022, caminhando juntas. A Dani é minha aluna da mentoria. E tá comigo aqui durante esses 4 anos já, graças a Deus, pela vida dela. Então, assim, você tem que entender o que eu coloquei no papel. Depois que eu coloco no papel, eu tenho que ter as minhas metas diárias. E rotina não precisa ser chata e nem engessada. Não deu pra fazer isso agora, eu faço outra coisa. Mas, como tá tudo escrito aqui, por exemplo, eu sei que hoje ainda falta pra mim aqui revisar um texto do Seminário Família, por exemplo, e enviar para o pastor Renê, que não está em Manaus. Então, falta ainda eu fazer isso, entende? Falta eu colocar, por exemplo, um texto lá no meu site. Eu tenho um site, o francemicosta.com. E um dos meus objetivos é todo mês agora, durante esse ano de 2023, pelo menos uma vez por mês, alimentar o meu blog. Então eu sei que ainda falta, eu vou sair daqui a pouco, vou levar minha amiga no aeroporto, depois eu vou levar meu filho para fazer a prova, mas tá aqui o que eu ainda tenho que fazer. E aí, se tá faltando, é fácil para mim olhar e resolver, entende? Então é muito bom para você quando você cria um cronograma, quando você cria uma rotina, quando você faz essas pequenas escolhas diárias, porque pequenas escolhas diárias produzem grandes resultados na realização dos teus planos, no cumprimento das tuas metas, na conquista dos teus objetivos para 2023. Porque, gente, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei esse ano uma leitura bíblica com as minhas discípulas de forma diferente. A gente não está lendo a leitura corrida de Gênesis a Apocalipse. Então eu falei para elas, olha, vamos começar a ler Provérbios. Porque vocês sabem, a maioria de vocês que já me conhece, que está aqui há mais tempo, sabe que eu leio Provérbios todos os dias, né? Todo dia eu leio Provérbios, eu medito em um capítulo de Provérbios desde 96. E aí, pra mim, é realmente crescer em conhecimento e sabedoria. Ei, Trícia! Olha aí a nossa live internacional. Tô dentro do ônibus em Buenos Aires. Essa minha aluna é muito chique, né? Saudades, Trícia, de você. A Trícia também é minha aluna da mentoria e também tá comigo há quase 4 anos, né, Trícia? Esse ano a gente completa 4 anos. Então aí, gente, começamos a ler a Bíblia. Eu falei para elas, vamos ler a Bíblia de forma diferente? Aí uma discípula falou, vamos ler pela ordem cronológica. Eu falei, não, eu vou planejar algo melhor pra gente. Aí nós começamos a ler Provérbios e eu falei para elas, a gente vai ler também
o livro de Tiago. Porque se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que Tiago é um livro de muita sabedoria. Ele fala da língua, ele fala de comportamento, ele fala de pastoreio, ele fala de tudo, né? Assim, apesar de ser um livro com apenas 5 capítulos. E aí eu falei para elas, a gente vai ler assim. Hoje à noite a gente vai ter, inclusive, uma reunião só pra gente falar dessa meta. Aí essa minha outra discípula falou assim, por favor, coloca o plano todo que você já fez aqui no grupo. Eu falei, não vou colocar o plano todo. Sabe por quê, gente? Olha só, eu falei pra elas. Quando você olha o todo, às vezes é desesperador. Então, quando você constrói os teus planos, as tuas metas, os teus objetivos aqui dentro, o que você faz? Que você estipula as tuas pequenas escolhas diárias para você realmente fazer no teu dia a dia ali algo pequenininho, mas que vai te levar na direção do teu plano, da tua meta, da conquista dos teus objetivos, da realização dos teus sonhos. Você começa a ter um vislumbre diferente, porque quando você olha para o todo, escrevi uma lista com 1000 desejos. Imagina que você é daquelas que escreve uma lista com 1000 desejos. Quando você olha para o todo, é desesperador, porque um ano é um período muito longo. E é por isso que muitas pessoas acabam se perdendo, elas acabam esquecendo, porque se elas não revisitam, elas não vão ter êxito, elas não vão ter progresso. Gente, acredita em mim, pequenas escolhas diárias são ouro para a tua vida. Você não precisa fazer grandes coisas. Você começa pelas pequenas, é bíblico. Ele diz assim, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então você tem uma lista de 1000 desejos, uma lista com 1000 sonhos. Ok, começa no pouco. Começa fazendo tudo que a gente já conversou aqui, que eu não vou repetir tudo de novo, né? Você pode assistir depois, eu vou deixar gravada, porque eu sei que é importante para você. Essa ainda é a 2ª semana do ano. Então é muito importante você se pontuar. Você fazer essas pequenas escolhas diárias para que você não esqueça os teus planos, os teus projetos, as tuas metas, os teus objetivos. Porque se você não revisitar isso diariamente, se você não fizer pequenas escolhas diárias, sabe o que vai acontecer? No meio do percurso, no meio do caminho, o que você tinha para fazer, você já perdeu. E aí, você não vai alcançar as tuas metas, você não vai viver os teus sonhos, você não vai atingir os teus objetivos e não tem nada a ver porque Deus não tem para a tua vida. Foi você que não fez o que você merece fazer. Então, para de ver as coisas só como peso, para de ver as coisas só como algo intransponível. Não, Deus te capacita. Você não é capaz, mas Deus te capacita. Deus, ele te dá esse poder de fazer acontecer. Então é preciso você definir essas pequenas escolhas diárias. Lembra sempre, pequenas escolhas diárias produzem grandes resultados, produzem grandes conquistas. Então quando todo dia você para olhar lá no teu caderninho, o que você já escreveu, você vai olhando, puxa vida, então dentro dessa meta maior, dentro desse sonho que é muito grande, eu vou construir pequenas metas. E aí assim eu vou alcançar o que eu quero, eu vou alcançar o que Deus tem para mim. Para de querer olhar o todo. Ei, Alessandra querida, psiquiatra maravilhosa. Gente, doutora Alessandra, olha, quem tá precisando de uma psiquiatra, pode falar aqui com essa mulher, tá bom? Porque ela é maravilhosa. Então, começa a pensar nisso. Eu vou ver o plano todo. Ok, já tem o plano todo, então vai agora estabelecendo pequenas metas. Porque, eu vou conseguir, eu quero tanto que eu vou conseguir. Eu quero te informar. Querer não é poder. Querer só é poder para quem faz acontecer. Se você não faz acontecer, não vai acontecer. Mas não aconteceu porque Deus não quis. Não, Nanina, não. Deus pode querer, mas se eu não fizer a minha parte, nada vai acontecer. Não tem como. Não tem como. Deus, eu queria ir agora lá no shopping. Queria agora lá no shopping comprar uma canetinha em gel. Propaganda aqui para Faber-Castell, de graça, né? Ela não marca o verso, gente. Ela é muito boa. Eu comprei uma caixa esses dias pela Amazon. Tava em promoção. E aí, acho que tava tipo 20 e poucos reais. 6, viu? Vale muito a pena mesmo, que uma canetinha dessa é cara. E aí eu falo, Deus, eu quero ir lá no shopping agora comprar uma caixa de canetas da Faber-Castell em gel, que não marca o verso do meu livro. Aí Deus vai e me teletransporta para o shopping. É assim que acontece? Não é assim. Ok, minha filha, então você vai ter que descer,
descer aqui o seu prédio, pegar seu carro, ou então ir de ônibus ou ir a pé, porque até dá para ir a pé, né? Porque nem é tão longe da minha casa. E aí Deus não vai fazer uma mágica aí, pirim, pim, pim, como a Jane Eugênio. Quem é da época da Jane Eugênio aqui? Antigão, né? Para quem tem 50, 40 e pouco deve lembrar da Jane Eugênio. Não é assim que acontece, entende, gente? Não é um teletransporte, Deus não faz isso. Então, querer não é poder, querer só é poder para quem faz acontecer. Então, olha as tuas metas, volta depois, pega um papel, uma caneta, assiste toda essa aula de novo. Vai por ponto ali que a gente colocou, sabe? Como eu me organizo, como eu planejo, como eu estipulo um cronograma, como eu faço a minha rotina. E aí, depois de tudo que você olhar, você para assim, peraí, e o que eu tracei aqui, o que eu escrevi aqui, realmente é tudo o que eu preciso? Porque eu quero te dar uma excelente notícia. Se for o que você precisa mesmo, o que você quer muito, dificilmente você vai abandonar esse sonho, essa meta, esse objetivo pelo meio do caminho. Você vai fazer tudo para você realmente conquistar. Então, pensando em você, que vai ser responsável nesse ano de 2023, Nilde, pensando em você que vai se comprometer na escolha de ser você, a mulher que Deus te criou para ser, eu vou estar aqui durante toda essa semana, só com você, que realmente é responsável e comprometida. Porque eu preparei alguns passos para a gente cumprir, para você cumprir as tuas resoluções de início de ano. Você merece. Eu quero te dizer que são pontos que dão certo, que eu aplico na minha vida, que eu já vi alunas minhas, a Dani, aplicando na vida dela, as minhas alunas da mentoria. Então dá certo. Você pode colocar esses pontos em prática na tua própria vida. Ano passado, gente, eu comecei uma série de exercícios físicos, né? Eu já estava há muito tempo que eu ia, parava, fazia um mês, pagava um ano de academia, aparecia lá 3 dias e estava bem difícil para mim realmente construir. Então eu fui seguindo todas essas metas que eu falei para vocês, os pontos anteriores e os que a gente vai conversar ao longo da semana, e eu estou tendo êxito, porque eu sei, sinceramente, fala para mim, olhando nos teus olhos agora, de verdade, eu sei que assim como eu, você com certeza se incomoda. Quando você chega, né, no final do ano ali, eu falei isso ontem, e você vê que muita coisa não saiu do papel. Não é verdade? Você fica insatisfeita, você fica frustrada, você fica arrasada porque você olha e fala, puxa vida, eu estipulei tudo isso aqui, mas eu não consegui. Eu não fiz, eu não fui capaz, e não é verdade que você não foi capaz. A verdade é que você não teve um bom direcionamento. A verdade é que você não soube traçar o teu planejamento, estipulando pequenas metas diárias, fazendo realmente pequenas escolhas. Dani, você é um presente também na minha vida. E talvez, porque você não conseguiu, o que você ficou? Ai, você ficou com medo. Você ficou com vergonha. Você teve raiva de você teve até receio. Eu não vou mais compartilhar com ninguém. Eu não vou falar pra ninguém que eu tô fazendo isso. Porque todas as vezes que eu faço, eu acabo não conseguindo. Gente, recentemente eu tava conversando, né, com um casal que não mora aqui em Manaus. E aí eles falaram pra mim assim, e fulana? Como é que fulana está? Aí eu falei assim, eu não tenho tido muito contato com essa pessoa, porque realmente eu não tenho tido. E aí a esposa virou pra mim e falou assim, fala sério, né? Poxa vida, que tristeza, fulana é uma piada. Porque tudo que a fulana começa, ela não termina. Porque fulana aparece nas redes sociais falando assim, assado, cozido, e não tem consistência, não tem perseverança. E ela não estava falando mal, de verdade, ela estava falando com dor no coração dela. E meu coração doeu também. Porque eu pensei naquela hora, já pensou se fosse de mim isso? Já pensou? Porque eu também já fui essa pessoa. Não tanto como essa pessoa que ela estava falando, mas assim, quantas coisas eu também já comecei e não terminei. Entende? E aí eu não estou falando que você tem que terminar tudo que você começar, porque às vezes você começa uma bobagem. Tem gente que fala assim pra mim, eu não gosto de ler livro. E na verdade não é que você não gosta de ler livro, é que talvez na escola você tenha sido obrigada a ler livros chatos, né? Desculpa quem gosta aí de Machado de Assis, Dom Casmurro, mas alguns livros eram muito chatos e a gente tinha que ler. E aí o que a pessoa pensa? Ler é chato, mas ler não é chato.
Se você começa a ler um livro que é chato, de verdade, realmente não termina. Mas experimenta ler um livro bom. O livro que eu indiquei para vocês ontem, quem quiser saber qual é, que assista a live de ontem, eu desafio você a não ler. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro, gente, de verdade, fazer uma publi aqui pra mim, né? Mas eu nem tô vendendo, tá? Pode ficar tranquila que não tem. Eu tirei do site, ele não tá à venda. Eu lembro que eu dei esse livro aqui pra doutora Paola, médica dos meus filhos alergista. E ela me mandou depois um áudio dizendo assim: Francieme, eu não consigo parar de ler esse livro. Eu tô lendo esse livro há quase 2 horas. É o meu livro, Reflexões de uma Vida, que eu escrevi em 2011 e lancei em 2014. E ela falou, parece que eu tô ouvindo a tua voz, parece que é você falando aqui pra mim. A mesma experiência, a Daisy, que é a minha professora, que foi minha professora, né? Uma das professoras mais importantes na época da minha faculdade. Eu fiz, para quem não sabe, comunicação social, me especializei em publicidade e propaganda, né? E produção editorial na época. E a Daisy foi uma professora que ela era professora de redação publicitária. Então ela me marcou muito. E ela revisou o meu livro na época e ela falava, Francieme, eu tô aqui quase convencida a fazer isso. Porque na época, né, ela era católica. Então, assim, bem interessante essa experiência. Então, eu quero te dizer que existem livros que não são chatos. Então, às vezes, você fica aí com um monte de pensamento limitante, que nem o post que eu deixei lá no feed, achando que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, e não é verdade. Foram situações que você, de repente, aprendeu errado. Tá bom? Que você aprendeu errado. Então eu quero pegar na tua mão durante essa semana e eu quero ver você chegar no final de 2003, vivendo os sonhos de Deus para a tua vida, cumprindo os teus planos, aqueles que realmente vão ser um diferencial para você. Eu quero ver você traçando metas bem estabelecidas, neurologicamente estabelecidas, que vão fazer você criar novas trilhas neurais aí no teu cérebro, neuronais. Quero ver você cumprindo os teus objetivos. Eu quero ver. Então eu quero te convidar para você realmente estar aqui. Vem amanhã que eu vou te ensinar todos os demais pontos que nós ainda vamos ver, tá bom? Inclusive amanhã eu vou entrar mais cedo. Amanhã eu vou falar sobre pensamentos limitantes. Eu vou entrar amanhã 11 horas, eu acho, horário Manaus, né? Porque eu vou participar da live com a Isa Reis. Eu não sei se vocês conhecem a Isa Reis, mas ela me chamou para fazer uma live amanhã. Então amanhã eu vou entrar mais cedo, tá bom? Então amanhã eu vou te ensinar a você dar continuidade. E quinta e sexta a gente ainda vai estar falando só sobre como realmente tirar tudo isso do papel, sair desse percentual de quase 92% a 98% e fazer parte dos 8%, tá bom? Dos 8 aos 12% das mulheres que não só criam uma lista de desejos ou de sonhos ou de ilusão, nós vamos criar uma lista de esperança que vão se concretizar e vão fazer bem ao nosso coração, porque Deus é conosco, tá bom? Então, um beijo no teu coração, eu te espero amanhã aqui no mesmo horário, tá bom? Amanhã um pouco mais cedo, e quinta e sexta, 12h37, horário Brasília. Deus te abençoe, fica na paz, que você tenha um dia abençoado, lindo e cheio de boas escolhas. Tchau, gente!